Tudo bem, Rubens? Bom dia. Bom dia, Nilson. Bom dia, Wesley. Bom dia, Lucivan, Fabrício, todos os ouvintes aqui da Manchester, desse espaço privilegiado que vocês têm do debate aqui no sábado. Uma satisfação poder participar com vocês, ainda mais num momento muito importante que nós estamos vivendo na vida política do nosso país. Inúmeros desafios pela frente e com toda certeza temos muita coisa para comentar, para debater, para discutir e para ouvir vocês aqui também. Dá um friozinho na barriga, deputado? Depois de seis eleições ainda dá um... A questão não é o número de mandato e o número de eleição, são os momentos que se vive. Cada eleição é uma eleição. É uma história, né? Eu vivi momentos, né? Vocês me conhecem, acompanham minha trajetória, a cidade de Anápolis sabe disso, o estado de Goiás sabe. Eu já vivi de tudo um pouco na política. Né? Fui oposição, virei governo, virei oposição, agora sou governo novamente nível nacional. Já perdeu a eleição? Já perdi mais do que ganhei. Aceitou? Porque, na verdade, o César me contou essa matemática um dia, eu custei acreditar. O pessoal chega e fala assim, mas o deputado Rubens Ottoni, agora no sexto mandato, ele não perde a eleição. Eu falo assim, eu dou uma risadinha e falo assim, pois é, já perdi mais do que ganhei. Aí eu falo, não, aí também não. Aí eu vou fazer a conta e o pessoal fala, sabe? Não, mas aí não, eu também vou falar aí não, o senhor vai ter que me provar isso. Mas, não vai ser, mas os nossos ouvintes não têm culpa para ouvir isso aqui. Depois eu provo para você, separar. Mas eu quero dizer isso, falando para o Nilson, da minha satisfação e dos desafios que se tem. Hoje, no meu entendimento, o desafio, e foi só por isso que eu fui candidato a deputado federal dessa vez, é pela responsabilidade que eu tinha com o nosso país. E o desafio que nós temos no próximo período é o maior desafio, vou dizer, maior desafio que eu vivi nesses 40 anos que eu faço política, com mandato e sem mandato. Por quê? Porque o desafio agora, Wesley, é o quê? O pessoal me pergunta, mas qual que é o desafio agora? É a saúde, é a educação, é a assistência social, é a infraestrutura? O que é mais importante? Fala, sabe o que é mais importante hoje? E por isso não tem frio na barriga, Nilson, mas tem uma responsabilidade grande, é colocar a política no lugar que ela precisa estar. Política não é lugar de guerra. Política não é lugar de fazer enfrentamento físico. Política é para fazer enfrentamento de ideias. Política é o espaço de diálogo, de negociação, de mediação, na busca de entendimento para você encontrar um caminho comum para servir a comunidade. Infelizmente, nos últimos 4 anos, a política no nosso país foi incentivada a ser um espaço de incentivo à violência, ao ódio, à prepotência, à intolerância, ao preconceito. Isso é muito ruim. Então, o desafio que nós temos agora é baixar a bola. Seguir essa maioria no Congresso, vai ser um governo que vai ter um viés, em alguns momentos, até de centro-direita, para atrair republicanos e outros partidos que precisam, que o governo vai precisar da votação deles no Congresso? Essa pergunta é muito importante. O Fabrício colocou aqui um cenário real e você, Nilson, completou aí. E a saída é uma só. É diálogo. É o que está faltando. A essência da política. Porque se for no tapa, se for a ferro e fogo, não resolve nada. Então, aí já está resolvido. Quem tem maioria tem, quem tem minoria também já tem. Pronto, está resolvido. Não precisa nem ter. Agora, o que nós temos que fazer? E é por isso que eu defendi, falava sempre na campanha, Lucivan, que esse momento, mais do que nunca, era um momento para eleger o Lula. Porque ele era um dos candidatos mais tarimbado para o diálogo, para o entendimento, para o respeito a quem pensa diferente. E construir com aqueles, mesmo aqueles que pensam diferente, isso que o Nilson falou, construir um entendimento, uma mediação, um meio termo que possa atender a média do pensamento lá do Congresso e a média do pensamento da sociedade. O Lula não foi eleito para fazer só o que o PT quer, ele tem que fazer a média do pensamento da sociedade. Ele não pode lá também trabalhar para atender a bancada do PT, tem que ser a média do pensamento do Congresso. Esse é o desafio e eu estou convencido que o Lula está preparado para isso e já demonstrou isso. Vocês devem ter percebido, 15 dias aí, foi uma semana que ele foi para a COP lá no Egito, depois uma semana que ele ficou em São Paulo para fazer a cirurgia da garganta. Lá em Brasília estava o impasse da PEC, da transição. Ele terminou lá a questão do repouso dele da cirurgia da garganta, ele foi para Brasília no domingo à noite, segunda-feira conversou com o pessoal, terça-feira anunciou caminhamento da PEC, governo, tudo. Por quê?
capacidade de diálogo, conversa com todos, não tem preconceito e dialoga e respeita, o que é mais importante, respeita quem pensa diferente. Por que alguns não estão querendo assinar essa PEC? Por que essa ignorância? Não é, mas ela... mas aí é marcação de posição. Pois mas eu não acho. É uma necessidade essa PEC, ela é necessária. Não, até porque essa PEC não é do Lula. Não, essa PEC é do Bolsonaro. Isso. Ela existe para poder viabilizar o orçamento que ele encaminhou para o Congresso e que não tem dinheiro para poder pagar os programas que ele, inclusive, defendeu na campanha. Porque ele defendeu o Auxílio Brasil. Então ele defendeu, só que não colocou dinheiro no orçamento para poder pagar o Auxílio Brasil. Quer dizer, vamos ter o Auxílio Brasil. Agora de onde vem o dinheiro? Então a PEC é para isso. A PEC é para garantir o recurso. Garantir o recurso para o ano que vem. 10h24, nessa manhã de sábado, você que nos acompanha aí pelo seu aplicativo, pelo seu rádio, você que nos acompanha aí em Anápolis e também nas cidades circunvizinhas, é uma alegria ter você na nossa audiência. O programa Anápolis em Debate hoje, com a presença do deputado Rubens Ottoni, com a ex-vereadora Geli, doutor Fabrício Souza, professor, também advogado, Lucivan Machado, Nilson Souza e eu, Wesley Silva, até às 11h30, com você na vitoriosa programação da Rádio Manchester. Um abraço para o seu Badico e para o Rodolfo. Rodolfo e o Badico estão nos ouvindo nessa manhã. Uma alegria ter o seu Badico e também o Rodolfo na audiência. Você que quer participar do Quer o Pão? Quero pão. Quero pão, Lucivan? 2 kits de pão com alho, parrilha, 4 sabores diferentes. E é gostoso, Lucivan? Nossa Senhora. E como que a pessoa faz para participar desse pão? Só mandar mensagem aqui no WhatsApp, 991539020. 991539020. Só escreve assim, quero pão. Vou sortear 2 pessoas, vamos ligar se atender. Leva o kit e vai comer um pãozinho hoje à noite. Isso, vamos para o intervalo. O deputado Rubens Ottoni vai continuar conosco aqui, até um pouco mais, né? Garantir aqui a audiência do programa com a presença dele, muito obrigado. E depois queremos saber, eu até disse, dentro do que foi dito pelo Fabrício, a pergunta dele, eu vejo no deputado o maior interlocutor junto ao governo federal. Isso é natural, não é porque ele vai ser nomeado, não. É pela história, pela trajetória, são pelos mandatos, são pelo trabalho. Né? A população, claro, a população viabiliza isso, né? Responsabiliza essa interlocução pela aproximação. Permanência sempre no partido, nunca mudou de partido, sempre defendeu as mesmas ideias. Então, acredito, doutor Fabrício, que essa interlocução sem sombra de dúvida, talvez seja o mandato mais importante do deputado. Nós precisamos serenar os ânimos e colocar a política no lugar que ela está. Independente de partido político, independente das disputas eleitorais, todos nós que estamos na política temos uma responsabilidade que é de servir as pessoas, servir a comunidade. E aí esse entendimento precisa haver. 10h12, deixa eu falar aqui, Luciano. Eu tenho uma colocação. Pode falar. Essa semana eu estive com o seu Miguel, um abraço ao seu Miguel, eu acho que não sei se ele está nos ouvindo, mas ele falou o seguinte, Lucivan, eu vou na Caixa Econômica Federal sacar meu dinheiro, que eu estou com medo do que vai acontecer nesse país. O senhor fala o que para ele, deputado? Eu digo a ele que pode ficar tranquilo. Infelizmente, senhor Miguel, nós vivemos um momento no país, nesses últimos 4 anos, de esse tipo de notícia, que só traz insegurança às pessoas. São as chamadas fake news. Mas quem divulga isso? Olha, isso vai fazer... Alguém do PT já falou nisso? Não, porque vamos até aproveitar então isso, porque fala o seguinte, o PT votando, vão fechar igrejas, vai ter o banheiro único para os meninos, para as meninas, o comunismo vai chegar ao Brasil, o aborto vai ser autorizado. O senhor ouviu isso? Olha, eu vou dizer para você, Luciano, você não tinha nem nascido direito. Campanha de 1989, campanha para presidente da República. Campanha para presidente da República. Primeira campanha que o Lula foi candidato a presidente da República. Eu era presidente do PT em Anápolis. Aí nós fizemos uma cartilinha. Rodamos a cartilinha, Wesley, com os 13 pontos de mentiras que o povo falava. 89. As mentiras que o povo falava para colocar medo no eleitor. E eu colocava a mentira e a cartilinha vinha explicando embaixo que não era verdade. Lá já tinha esse negócio, vai fechar a igreja, vai tomar a casa dos outros, vai tomar a terra. Em 89. Em 89 já tinha isso. Aí eles vão modernizando, né? Eles vão inventando umas novas, porque as antigas já não funcionam. Aí eles vão inventando umas novas. Mas no final, não existe, gente. Aí o pessoal fala, mas, não sei não. Eu falei, olha, se não sabe, só dá uma olhadinha. O Lula não vai governar pela primeira vez. Já foi governo 2 vezes. E não teve nada disso. Se tivesse que fechar a igreja, já tinha fechado. Se tivesse que tomar o dinheiro do povo na poupança, já tinha tomado. Aliás, quem tomou o dinheiro na poupança foi o Collor que apoiou o Bolsonaro. Esse tomou o dinheiro da poupança do povo.
Em 1986, eu era ainda um jovem, um adolescente, com 12 anos. Eu trabalhava no Bar de Lourdes. Eu saía da Boa Vista e ia trabalhar no Bar de Lourdes. Eu trabalhava ao lado da mercearia Mengão, que é do Paulinho e da Lúcia. Até hoje está lá. Se você for lá, no Bar de Lourdes está lá. Mercearia Mengão, da Lúcia e do Paulinho. São pais do Marcos, da Eliane, da Sirlene, do André. Que estão lá antes de você ir para lá. Exatamente. Trabalhar lá. Era de Goianésia e tal. Foi a primeira vez que eu encontrei com o deputado Rubens. Ele não tinha mandato, eu me recordo muito bem dessa data. Eu tinha um açougue, eu trabalhava de açougueiro, doutor Fabrício, do lado da mercearia. O açougue era do meu tio. Ele tinha casa de carne aqui na Mato Grosso, casa de carne em Goiás. Meu tio tinha, tradicionalmente, muitos anos na Avenida Mato Grosso ali. Casa de carne em Goiás, e ele abriu esse açougue lá no Bar de Lourdes. E eu fui trabalhar lá. E eu me encontrei com o Rubens, o deputado Rubens, pela primeira vez. Primeira vez que eu vi o senhor. Eu tinha 30 anos de idade. No Santana Preto, tinha um Santana Preto, acho que era um Santana, um Corcel, não sei, preto. Um Santana Preto. Ele desceu, foi lá, me cumprimentou e me entregou um folheto na época, tá? Eu peguei, olhei aquilo. Bom, foi a primeira, isso eu nunca esqueci disso. Foi a primeira aparição, eu também não contei isso para ele, a gente contou tantas vezes, a gente nunca falou sobre isso. Mas foi a primeira vez que eu vi o deputado Rubens Ottoni. Nós tínhamos um problema sério ali, que era de passar do Anápolis City para o Bar de Lourdes. Uma imagem que me deixou assim, muito traumatizado foi um caminhão de gás, professor Angeli, que ele vinha descendo ali na BR-153, e ali você vinha, hoje é o viaduto do Ayrton Senna, mas você vinha ali o nível do chão, ele aumentava para você passar. E um caminhão de gás caiu ali, porque você passa lá hoje, muito, muito moderno, né? O viaduto trouxe a modernidade, mas ali era uma vala, onde é o posto Senna hoje, ali era uma fazenda dos Arantes ali, então, ali. Bom, então essa era a impressão que eu tinha de bicicletinha, ia lá Bar de Lourdes, voltava, tal, foi a primeira vez que eu encontrei com o deputado Rubens Ottoni. Mas de lá para cá, o PT chegou ao governo em 2002, depois de 15 anos praticamente, isso foi em 87, 86, depois de 15 anos, 18 anos, o PT chegou ao governo em 2002, com o Lula na presidência, e você eleito como deputado federal pelo primeiro mandato a federal. Tinha ficado em suplente em 94. Cheguei lá junto com o Lula. Exatamente. Agora eu pergunto, diante dessa história, dessa biografia, qual que é o sentimento, qual que é o entusiasmo da trajetória para que Anápolis novamente possa ser servida, né, pelo governo, pelo presidente da República, e você como interlocutor. Talvez o interlocutor mais tradicional, pela história, pelo tempo, ou talvez o interlocutor com mais responsabilidade hoje para falar com o presidente Lula. Meu sentimento é de muita animação, Wesley. Muita animação, ainda mais foi pela experiência que já acumulei de lá para cá. Naquela época, você lembrou bem, em 2002 o Lula foi eleito presidente pela primeira vez e eu também cheguei à Câmara Federal naquele momento. O Lula ainda inexperiente e eu nem sabia direito por onde chegava no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Mas eu lembro desse momento com muita satisfação, principalmente para o estado de Goiás e em particular para a cidade de Anápolis, porque foi naquele momento que abriu um ciclo político, econômico para a nossa cidade, que possibilitou chegar inúmeros investimentos que Anápolis esperava há 20, 30 anos, com muita promessa e não chegava. Foi nesse período de 2002 até 2014 que nós tivemos condição de trazer para Anápolis investimentos importantíssimos, por exemplo, na área da logística, para poder colocar Anápolis no cenário como um município competitivo no cenário estadual e no cenário nacional. Conseguimos duplicar todas as rodovias federais que chegavam à nossa cidade, fizemos a duplicação de Anápolis para Brasília, fizemos a duplicação de Anápolis até o distrito de Interlândia, fazendo todos os viadutos, resolvemos o problema do viaduto do Daia, fizemos o viaduto na saída para Brasília e todos os outros viadutos. Mais do que isso, fizemos a ferrovia Norte-Sul. Tudo isso começamos lá naquela vitória de 2002 que nós tomamos posse em 2003. Então eu vejo, Wesley, que agora nós estamos retomando esse momento. Um momento onde o Lula novamente é eleito presidente da República, eu sou reeleito deputado federal
E como você disse, com uma experiência maior e a responsabilidade, evidentemente, é maior. E eu quero colocar esse mandato a serviço do povo de Anápolis. Por isso que eu comecei aqui a entrevista e tenho falado isso em todos os lugares, que hoje o desafio que nós temos é o desafio de podermos fazer a verdadeira política. Né? Já tive a oportunidade de conversar com o governador do estado, já tive a oportunidade de conversar com o prefeito, e vocês que me ouvem aqui e estão me entrevistando sabem que eles não são do meu partido, não me apoiaram e disputam eleitoralmente comigo. É verdade que o senhor se colocou à disposição do governador Ronaldo Caiado para ser a ponte entre o estado de Goiás e o governo federal? Verdade, estarei com ele na segunda-feira para tratar sobre isso, e já estive com o prefeito de Anápolis para poder tratar sobre isso. Da mesma forma, o senhor vai ser essa ponte, esse elo? Claro, é minha responsabilidade. Podemos cobrar isso do senhor, deputado? Claro, eu que me coloco à disposição, eu tomei iniciativa, as pessoas não me procuraram. Eu tomei iniciativa, fui lá para mostrar justamente nesse ânimo, Lucivan, de mostrar que a política tem que ser feita diferente daquilo que anunciaram e fizeram nesses últimos 4 anos. A índole do povo brasileiro não é essa índole de política de enfrentamento físico, é o contrário, política existe para que as pessoas não tenham que resolver as coisas no tapa, na rua, no tiro. É a política para isso. Fala, olha, aqui tem um entendimento, você negocia, você dialoga, chega naquilo que é o equilíbrio, que é possível fazer. Então, eu tenho diferença de ideias com o prefeito, com o governador? Tenho, mas nós temos a responsabilidade de servir a comunidade, o município e o estado. Então, eu quero contribuir para que a política ela seja colocada no lugar que ela precisa estar. Estou falando isso no estado de Goiás inteiro, me colocando à disposição das regiões, dos municípios, mas aqui em particular em Anápolis, mais ainda, quero servir a nossa cidade. Deputado Rubens, primeiramente prazer recebê-lo aqui, cumprimentar também a professora Geli, um prazer muito grande recebê-los aqui no programa Anápolis em Debate. Um dos grandes desafios que o Brasil tem é a questão econômica. Nós sabemos que o senhor, como deputado federal eleito, deputado federal e deputado federal reeleito, nós sabemos que o PT, o governo Lula, não tem a maioria na Câmara e nem no Senado. Bom, partindo dessa premissa, qual o tipo, porque a gente sabe que existe a questão da governabilidade, que é extremamente necessária e imprescindível para aprovar as medidas, principalmente na área econômica, que acaba sendo um esbarro na questão social que o PT tanto defende. Na opinião do senhor, como deputado, de que forma o presidente Lula vai ter que lidar com essa situação para conseguir governar e, acima de tudo, levar esse avanço na economia e no social para o povo brasileiro? Só emendando a pergunta aqui, deputado, vai ser necessariamente para poder... Estamos recebendo aqui o deputado federal reeleito Rubens Ottoni, professora ex-vereadora Geli Sanches, uma amiga aqui conosco no Anápolis em Debate. Deputado, eu fiz aqui uma indagação ao amigo César Donizete, vou fazer ao senhor também. O PT de Anápolis sempre foi muito forte, da pessoa do senhor, do deputado estadual Antônio Gomide, com muita expressão. Mas no período de governo do PT, nunca teve um nome lá no seio do governo, participando de um grande ministério. Não que eu me lembre, só me corrija se eu estiver errado. Chegou o momento, de repente, a ex-vereadora Geli ocupando uma função lá, ou um outro nome indicado da cidade de Anápolis, tendo em vista que muitos nomes de Goiânia já estão aí na equipe de transição. Ô, Nilson, você sabe que é o meu jeito de trabalhar. Eu sempre fiz política querendo ser o mais correto possível e resgatar a credibilidade na política. Infelizmente, tem gente que insiste em fazer a política da mentira, a política da enganação, de criar falsa expectativa. É uma coisa que eu não crio. Claro que nós vamos trabalhar para que eu possa ocupar espaços, claro, é importante, mas eu não tenho essa expectativa. Por quê? Porque agora a situação, como vocês mesmos disseram aqui e me questionaram, o desafio para o Lula governar hoje é muito maior do que tinha anteriormente. E para isso ele tem que fazer o quê? Você citou bem, tem que compor com quem? Com outros partidos. Então ele vai ter que atender uma gama, uma demanda de muitos lugares que, se você me perguntar, eu vou falar, claro que eu vou trabalhar para isso, vou buscar, quero, é importante, mas nós aqui do PT de Anápolis entendemos perfeitamente bem que o desafio que o Lula tem na montagem do seu governo não é atender a gente. Nós já estamos atendidos na eleição dele. Não é prioridade, né? E nem para nós, porque o que nós queremos é que o governo dê certo. E para o governo dar certo, ele tem que buscar contemplar
a buscar o diálogo com outras forças para ter essa composição. Mas é claro que tendo espaço e tendo oportunidade, Anápolis, o PT de Anápolis e a cidade de Anápolis tem nomes à altura para poder fazer isso. Mas não tenho essa expectativa justamente porque eu percebo o desafio que o Lula tem em Brasília. Tem algumas perguntas de ouvintes que eu vou passando para o senhor durante o programa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Maria Jesus, a Marinha, que trabalha na Câmara. Ela e o seu esposo Roberto, eles têm uma loja chamada Bolo do Mestre, na Galeria Porto Rico. Um abraço para eles, obrigado pela audiência de vocês. A pergunta é o seguinte: bom dia a todos os apresentadores, telespectadores e ao deputado federal Rubens Ottoni. Até telespectador nós temos, viu? Primeiramente, parabéns ao deputado pela sua reeleição a deputado novamente. Queria perguntar ao deputado, na opinião dele, qual será a prioridade do novo governo federal para a reconstrução do país? Professor Paulinho da Fanfarra. Professor Paulinho, falei aqui rapidamente, vou confirmar com você. A prioridade é resgatar o verdadeiro sentido de fazer política. Política, ela não é um instrumento para eu poder atacar meu adversário. Não, política é um instrumento que eu tenho para poder buscar o diálogo com quem pensa diferente e construir juntos aquilo que nós precisamos para o país, para o Estado, para a cidade. Este é o grande desafio. Agora, não, mas eu estou querendo saber do ponto de vista de plano de governo. Nós precisamos garantir o mínimo necessário para que o povo brasileiro possa viver com dignidade. Nossa Constituição garante a cidadania. A cidadania é um direito de todo brasileiro e toda brasileira. Agora, nós precisamos criar as condições para que essa cidadania seja exercida em plenitude. Como é que você pode pensar em direitos e cidadania exercida em plenitude se nós estamos vendo aí os dados apresentados pelo IBGE de 2021, colocando aí que nós estamos com milhões e milhões de pessoas na linha de extrema pobreza, quase 20 milhões de pessoas na linha de extrema pobreza, e insegurança alimentar passando de 30 milhões de pessoas. Então, este é o grande desafio na área social, de dar o mínimo necessário para que todos os brasileiros e brasileiras possam viver com dignidade. Para isso, nós precisamos fazer política em alto nível, política séria, honesta, respeite aqueles que pensam diferente e construa juntos, como nós fizemos aqui em Anápolis. Nós temos um exemplo, aqui em Anápolis é fácil de entender. Eu costumo dizer, Lucilano, eu fui governo aqui em Anápolis por 2 mandatos. Nós governamos Anápolis por 2 mandatos. Em Goiânia, eu fui governo em 3 mandatos. No governo federal, eu fui governo 4 mandatos. Alguém me viu, vocês aqui, ou quem está nos ouvindo em Anápolis, eu em algum momento usar esse espaço para poder atacar alguém ou para poder desmoralizar alguém, desmerecer alguém? Nunca, pelo contrário. Quando nós governamos, Anápolis é testemunha, para nós podermos conseguir o viaduto do Trevo de Brasília, o Miguel Braga, o viaduto do DAI, a duplicação até Brasília. Nós reuníamos os empresários, a Câmara Municipal, íamos para Brasília, eu liderava isso aqui junto com todo mundo, fazia tudo unido. Então, ao invés de brigar, nós queremos entendimento. Esse é o caminho, Paulo. O Paulo Henrique está falando aqui também que, cadê o Paulo Henrique? Quer parabenizar o deputado e também pedir para que ele possa priorizar Anápolis. Mas é prioridade para o senhor, né? Vamos priorizar. Obrigado, Paulo. Foi sempre assim. Eu tenho a responsabilidade, aí é outra coisa que a gente tem que falar com muita seriedade, para a gente não criar falsa expectativa. Eu sou deputado federal para poder ajudar o Brasil. Deputado federal trabalha o Brasil todo. De maneira especial, fui eleito para poder representar o estado de Goiás. Mas é claro que Anápolis tenha a sua prioridade. Por quê? Porque aqui é meu domicílio, aqui é que eu vivo. Agora eu tenho uma responsabilidade com o Estado, mas eu nunca virei as costas para Anápolis. O nosso trabalho sempre foi de prioridade aqui e nós temos serviço prestado. Deputado, deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo para o deputado primeiro. Deputado, eu não sei se é prefeitura, se é governo federal, se é Consebra, se é DENIT. Isso eu estou cansado já disso, mas nós não temos a solução do problema. A iluminação no período urbano que corta Anápolis aqui. Você pega lá do DAI, vai chegar lá perto do Interlândia, não tem uma lâmpada acesa. É uma escuridão total. Nos ajude isso aí, deputado. Primeiro saber de quem me falaram que é da prefeitura, não sei. É porque aí tem uma disputa jurídica. Eu não sei, mas vamos correr atrás disso aí. E isso ainda não foi finalizada a disputa jurídica entre a questão, a responsabilidade do governo federal, porque a rodovia é federal, e a responsabilidade do município, porque a rodovia está passando no município. Então, houve num determinado momento esse questionamento e essa demanda ainda existe. Então não tem jeito de fazer nada por enquanto? Não. Enquanto não tiver essa decisão. Tem que acompanhar. Tem que aguardar a decisão. É importante ressaltar, dentro do que foi colocado pelo Lucilvan, deputado, que tanto a Aparecida de Goiânia como Goiânia, a justiça
determinou que o município assumisse esse trecho, né? Anápolis, bem colocado, nós temos a cidade cresceu tanto que você tem os projetos daquelas trincheiras que foram projeto seu, ali do Bairro de Lourdes para o Anápolis City, Jardim Europa, aquela lá do Progresso com o Pirineus. Tem outra trincheira além dessas duas? São as principais. E a cidade, se tem uma trincheira para cortar do outro lado, para não dar a volta pela BR... Ajuda muito. Ajuda muito. Agora, se tiver iluminação, claro que o Lucivan, é segurança para o cidadão. Né, professor Angeli? Quando as pessoas que vai sair do Progresso, ali do Village, para ir para o Pirineus, por cima daquela passarela que é um lugar escuro. Então, com certeza, é uma demanda importante, Lucivan. É uma causa que o programa Anápolis em Debate sempre alerta sobre isso aqui. Nós precisamos dessa iluminação, ligando até a Interlândia. Deputado, é inevitável a gente tratar disso. O Wesley sempre fala de forma muito clara que uma eleição sucede a outra. 2024, essa vitória do presidente Lula fortalece o PT para as eleições de 2024 em Anápolis, e o nome do deputado Antônio Roberto Gomide, deputado estadual reeleito, irmão do senhor, continua sendo o nome do PT para a sucessão da Prefeitura de Anápolis em 2024? Com toda certeza a vitória que nós tivemos, e não apenas, Fabrício, a vitória do Lula, mas a reeleição do Antônio Gomide como deputado de forma expressiva. A minha reeleição para deputado federal mostra que, diferente do que o pessoal fala, mas aqui em Anápolis é difícil para o PT sempre mostra força, mesmo nos momentos mais adversos, que era o momento atual, onde nós não temos o prefeito, não temos o governo, não temos o presidente da República, e mesmo assim fomos o único partido em Anápolis que elegeu o deputado estadual e federal da cidade. Agora, só para terminar... Sim, não, tá certo. Então, aqui o nosso desafio, isso nos ajuda. E com toda certeza é natural, o nosso desafio agora é fazer um bom governo, porque fazendo um bom governo no nível federal, cria as condições para você poder recuperar os espaços políticos que nós já tivemos no Estado e que, eventualmente, nós não temos hoje. Aqui em Anápolis é natural. Nós vamos nos preparar, e o nome do nosso deputado Antônio Roberto Gomide é um nome natural, até porque ele já exerceu esse cargo e exerceu com muita responsabilidade, com muita qualidade nessa administração, e é uma referência nossa e uma referência para o povo de Anápolis. Mas aí eu faço abro um parênteses aí, deputado. Seguinte, para que o PT se fortaleça, isso é um pensamento meu, uma leitura minha, para o PT se fortalecer em Anápolis para 2024 e para que Antônio Gomide seja o candidato forte, esse pelo menos 1 ano e meio de Lula tem que ser um governo bom, né? Um governo para fazer mudanças mesmo, para que aí o PT venha forte. Nós vamos trabalhar para isso e sempre ajudamos. E o PT sempre esteve forte, independente de ter governo também, né? Os resultados já demonstraram isso. Ganharam a eleição sem o governo federal e sem governo estadual. Isso aí, se você pegar a biografia tanto do deputado Rubens Ottoni como da biografia do deputado Antônio Gomide e da militância do PT, como vereadores na Câmara Municipal, o PT sempre esteve inserido nas eleições municipais, elegendo vereador, elegendo deputado estadual, elegendo deputado federal. Isso mostra a força do partido em Anápolis. Mas o Lucivan tem razão, porque agora a nossa responsabilidade é maior, sendo governo federal, nós temos também uma oportunidade que nós temos para poder avançar nesse trabalho de servir a nossa cidade. O Samuel mandou mensagem aqui, deputado, ele está lá em Corumbá neste momento, ele fala o seguinte: estou aqui com o prefeito de Corumbá, Chico Vaca, e ele manda um abraço para o deputado federal Rubens Ottoni, conta com o apoio dele para o município, e ele parabeniza aqui o nosso programa. Obrigado, viu, Samuel, e um abraço para o prefeito Chico Vaca, lá de Corumbá. Um abraço a ele, prefeito. Conhece ele? Sim, conheço ele antes de ser vereador. Ele foi vereador, presidente da Câmara, foi vice-prefeito, prefeito, e nós estamos, e eu ajudo a cidade de Corumbá, e ele sabe disso, que eu já ajudei, independente de ser governo ou não, porque muitas pessoas falavam, agora o PT não é governo mais, não tem jeito de ajudar os municípios. Sempre ajudei até mais de quem era governo. Agora vou ajudar mais. O senhor conhece os 246 municípios goianos? Todos os 246 municípios, fui votado nos 246 municípios do estado de Goiás, não apenas nessa eleição, nas 3 últimas eleições. E Simolândia o senhor nunca teve, né? Santa Rosa teve. Não, eu lembrei de falar, mas eu não quis falar para não causar uma desfeita, porque eu ia falar assim,
até Simulando. Abraço ao Dumar Prado, que é o principal nome do PT. Com o Nilson teria liberdade, mas às vezes alguém ouve e acha que, né, que eu estou fazendo um demérito. Até em Santa Rosa teve. O senhor teve também nos 246? Nesse mandato. Nesse mandato. Porque a eleição é 45 dias. Não dá, não. Eu ainda tive 3 semanas com o pé quebrado, né? Sem poder. Não. A pergunta é se o senhor teve votos nos 246 nessa eleição agora? Porque na passada eu sabia. Nessa também. Nos 246 municípios. O Nilson que. Dessa vez o Nilson não votava mais de Simulândia, senão os votos dele. Eu vou contar uma história do deputado. O deputado ele conhece tanto o estado de Goiás. Se ele quiser confirmar, confirma. Se não quiser, ele pode falar que o Lúcio vai mentiroso, não tem problema não. Ele está numa cidade, ele tem que ir para outra. Ele sabe quantos quilômetros que tem uma cidade entre a outra. Ele sabe quanto tempo que ele vai gastar. E se ele tiver que mandar uma mensagem, por exemplo, de WhatsApp, ele pede ao motorista, para aqui que daqui 5 minutos já não tem mais internet. Então eu tenho que mandar uma mensagem aqui, porque a internet vai cair ali embaixo. Então para aqui que eu tenho que mandar mensagem. Demais, então. Não, e tenho e consigo também na maioria das regiões ter a alternativa de rodovias que às vezes as pessoas não conhecem, que a gente conhece, rodovias municipais. Nós vamos pro intervalo agora, né, Nilson? Vamos. Só para mandar, né, reforçar o abraço aí ao prefeito de Corumbá e também ao Samuel e a todos os ouvintes daquela região. A cidade de Corumbá está ligadíssimo no programa Anápolis em Debate, toda aquela região rural, região produtiva da fazer um franguinho passei lá ontem, convidar a gente vai. Exatamente, passei eu tô aguentando, cumprimentar o prefeito Chico Vaca pela gestão. Passei lá ontem em Corumbá, coincidentemente passei lá ontem, muito bem limpa a cidade, muito bem cuidada, muito bem sinalizada, né, para quem passa, quem corta ali. Parabéns, viu? Muito bem. 10h45, o ouvinte que está participando aqui, gente, só lembrando que para a promoção dos 2 kits do Pão Parrilha, o número é o zap do Lucivan, tá? 991539020. O pessoal tá mandando aqui no 0101. Esse é para você interagir aqui, fazer alguma pergunta pro deputado, né? Mandar aqui a sua mensagem, a sua opinião. Para a promoção é o número do Lucivan. Qual que é, Lucivan? 991539020. 991539020. Mande agora, tá quase acabando. A gente agradece aqui as participações, muitas mensagens, só que o número correto é esse número aí do Lucivan. O que tiver aí, você passa para mim com a nota. Fechado, combinado, Lucivan. Após o intervalo, quero falar com o deputado Rubens Ottoni sobre eleições no Congresso, na Câmara e no Senado. Daqui a pouco eu quero saber isso aí do deputado federal Rubens Ottoni. Fique ligado, 10h46. Deputado Rubens, o PT essa semana, juntamente com o PSB do vice Geraldo Alckmin, declarou apoio à reeleição do atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Qual a visão do senhor? O objetivo é mesmo apaziguar os ânimos, evitar uma disputa dentro do Congresso para entrar com esse discurso de unidade já no início da gestão? Este é um sinal concreto para mostrar, Nilson, que aquilo que eu falei aqui não é apenas discurso, mas nós estamos tentando, na prática, fazer esse entendimento, colocar a política no lugar que ela deve estar. Não é difícil para você e para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem que se for para brigar, tem muito motivo para brigar. Mas você vai brigar e vai ganhar o que com isso? E o Brasil vai ganhar o quê? Só para você dizer que tem razão nisso ou não tem razão naquilo? É muito melhor nós podemos tentar uma composição e buscarmos criar as condições necessárias para fazermos aquilo que o Brasil, de maneira emergencial, necessita. Então, a nossa avaliação é que nós ganhamos o que era mais importante. O PT ganhou o que era mais importante, que é a presidência da República. Agora não tem necessidade de falar assim, agora nós queremos ganhar também a presidência da Câmara. Não, nós vamos negociar a presidência da Câmara e com isso abrir o espaço para o entendimento, onde o PT tenha acesso à presidência de comissões importantes na Câmara, Constituição e Justiça, outras comissões importantes, e espaço na mesa diretora, e criar com isso as condições necessárias de governabilidade para o governo Lula, que é o mais importante. E o Arthur Lira é um aliado confiável ou é um aliado necessário nesse momento, deputado? Na realidade, eu sempre digo que na política, o aliado confiável é aquele que você mantém o diálogo. Na medida que você dialoga e é capaz de garantir o entendimento, isso vai, a confiança, ela se estabelece no dia a dia. Agora, na medida que você às vezes não cumpre os requisitos e não cumpre aquilo que foi
conversado, na política a palavra dada ela tem um peso muito grande. Então eu vejo que nós temos todas as condições no campo institucional, porque é evidente que do ponto de vista político, do ponto de vista das ideias, que nós temos diferenças enormes com ele. Agora, o que nós estamos trabalhando é uma aliança do ponto de vista institucional, para poder garantir a governabilidade e espaço necessário para que o Lula possa, aí sim, do ponto de vista das ideias do Lula, levar adiante o seu governo. 10h53. Lucivan, como que tá indo aí o Quero Pão? Tá bem, é só você mandar mensagem 991539020, 991539020, você vai ganhar um kit pão, 4 sabores. Pão com alho, delícia, delícia. São 2 kits que serão sorteados hoje. Um para cada. Serão 2 ouvintes que serão Nós vamos ligar para ele, tá? Tem que atender na primeira chamada. Exatamente. Bom dia, parabenizar pelo programa e também o deputado Rubens pelo trabalho. Deixa eu ver quem é aqui. É o Edu Rodrigues, mandando um abraço, senhor. Um abraço para o Edu Rodrigues. Grande Edu, sempre atuante, acompanhando as coisas. E pode ter certeza, Edu, que aqui da nossa parte nós vamos trabalhar mais ainda para honrar a confiança de todas as pessoas que nos acompanham e tem expectativa no nosso dia a dia de trabalho. Tem um ouvinte que diz aqui, deputado federal Rubens Ottoni é um homem onde a vida tem sido dedicada, onde sua vida tem sido dedicada à defesa dos interesses especiais dos trabalhadores e trabalhadoras e, de modo geral, a população de Goiás. Ainda é viva a memória da população brasileira nas eleições para prefeito da cidade de Anápolis. Depois da ditadura, o deputado Rubens Ottoni apresentou sua proposta enquanto candidato a prefeito de Anápolis num programa eleitoral muito criativo chamado Cadeira de Barbeiro, onde ele ensinava... Foi longe, hein? Foi, né? Onde ele ensinava... Deixa eu ver aqui, Cadeira de Barbeiro, onde ele ensinava numa conversa... Aí foi antes de você ir pro bairro de Lourdes trabalhar no açougue. 1985, eu tinha 29 anos, fui candidato a prefeito de Anápolis. Chamando a Cadeira de Barbeiro, onde ensinava numa conversa descontraída com o barbeiro a necessidade de implementar políticas públicas que atendesse os reais interesses da população anapolina. Elber Sampaio, grande amigo. Mandou um abraço. Verdade, gente. Essa é uma história nossa. A gente fica emocionado de poder hoje estar aqui exercendo o papel que nós exercemos, mas vindo lá de baixo, começando do nada e podendo construir e honrando a confiança daqueles que nos acompanham. Deputado Rubens, o senhor, como um político experimentado, deputado federal em vários mandatos, conhece a cidade de Anápolis como poucos. Esses 6 anos de gestão, Roberto Naves, houve avanços? E se houve, quais foram na opinião do senhor? E se chegar... em 2024, ao PT retornar para disputar a eleição e vencer as eleições, quais seriam os desafios do PT para administrar Anápolis nos próximos 4 anos após as eleições de 2024? Olha, Fabrício, é verdade e isso não é desconhecimento para ninguém e nem demérito para quem está envolvido, que o PT e a atual administração nós pensamos diferente, nós temos visões diferenciadas de trabalho. Com toda certeza, se o PT estivesse na administração, talvez a maneira de encaminhamento das coisas e as prioridades poderiam ser outras. Agora, isso não me dá o direito de desmerecer aquilo que está sendo feito. Claro. Até dentro daquela visão que nós temos que somar, sim, para poder ajudar a cidade. Agora, isso não quer dizer que ao eu incentivar e torcer pela administração e me colocar, inclusive, à disposição da administração para poder fazer melhor, eu concordo com tudo que está acontecendo lá. Claro. E eu prefiro, nesse caso, também mostrar na prática uma ação minha de ajuda à cidade do que necessariamente dar crítica àquilo que está sendo feito, que eventualmente às vezes até eu não concordo e faria diferente. Postura republicana, no caso. Mas eu respeito... Uma postura republicana. Eu respeito aquilo que está sendo feito porque é o entendimento e é o esforço e a dedicação de quem na mentalidade que está aí, eles desenvolvem. Então, qual que é a minha postura hoje? Torço para que a administração dê certo. Eu sei que isso é estranho. Porque na política nós estamos acostumados a ver aquele que está de fora, na oposição, e que perdeu a eleição como nós perdemos. Quanto pior, melhor. Para dar errado. Não, eu não torço para dar errado, porque isso exige de mim o quê, Fabrício? Se a administração der certo, não quer dizer que eu vou abdicar do direito de ter a administração do PT lá na frente, não. Mas eu vou ter que trabalhar mais para mostrar que eu posso, mesmo eles fazendo, eu posso fazer melhor. Nilson, antes de encerrar com o deputado, eu queria fazer uma pergunta para ele. Sim. Posso fazer? Tá tempo. Deputado, tem uma questão em Anápolis que a gente precisa dar atenção extremamente focada.
E o governo Lula já fez isso, e vocês também já fizeram isso, que é sobre a ferrovia Norte-Sul. Mas tem um exemplo aqui. Em 2020, foi anunciado que o Centro de Convenções de Anápolis iria abrigar o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, com um investimento de 60 bilhões. O certo é que está aí, não aconteceu. Não precisa discutir isso. O certo é que isso não aconteceu. O Centro de Convenções está do mesmo jeito, e os 60 bilhões não vieram. Mas a ferrovia para Anápolis é muito importante. Nós temos hoje um investimento altíssimo, né, Lucivan, doutor Fabrício, e ela não opera. Tem um pátio excelente. Se tem 2 pátios de manobra, talvez sejam os melhores pátios de manobra da ferrovia na localização de Anápolis. Investimentos altíssimos, né? Tivemos ali, tanto é que na gestão do Antônio Gomide tivemos a contrapartida do Parque da Cidade, como contrapartida ali da questão ambiental. Não que houve prejuízo ambiental, mas que foi um lucro para a cidade ter um parque como o Parque da Cidade, uma compensação ambiental. Então, assim, é muito difícil a gente assistir uma ferrovia com um pátio que tem, com a estrutura que tem. Você está muito mais próximo do presidente Lula do que eu, do que o Fabrício. Você está lá junto. Não deixe de levar essa mensagem para o presidente Lula. Olha, a ferrovia Norte-Sul em Anápolis precisa ser uma referência no modal, principalmente pela estrutura que existe. 11 em ponto. Abraço aqui ao Genilson Souza, que mandou uma mensagem aqui, falando que, embora discorde de alguns pontos do PT, está parabenizando o deputado Rubens Ottoni pelo discurso de unidade, de um Brasil unido. O deputado tem feito que o Brasil realmente precisa. Paz na política. Está parabenizando aqui o Genilson. Disso. É isso mesmo. Colocar a política no lugar que ela merece e no lugar que ela precisa estar. Política é lugar de entendimento, de negociação, de diálogo, de mediação, e não lugar de enfrentamento físico. É o Genilson Mariano. As ideias não tem problema, mas enfrentamento físico, provocação, ameaça, violência, ódio, intolerância, preconceito, não é lugar da política. Doutor João Bosco Machado está lhe enviando um abraço. Grande abraço. Gente boa. Atleta, né? Doutor João Bosco Machado é atleta, né? Pedal, caminha. Né? Um abração, doutor João Bosco Machado. A toda a família, né? Estender esse abraço a toda a família. Né? Família importante, né? Médicos, empresários, pessoas importantes na cidade de Anápolis. Um abraço do seu amigo Wesley Silva, do Nilson, do Lucivan e também do doutor Fabrício Souza. 11:01, vamos liberar aqui o deputado Rubens Ottoni, que está em plena recuperação. Tomamos o tempo dele, física, Nilson. Né? Nós exploramos ele aqui, esprememos ele aqui. Deixa eu pegar um bom dia Fabrício. da professora Geli, que é ex-vereadora, está fazendo um trabalho excepcional aí na Pestalozzi, né, Geli? E está vivendo um momento muito bom do ponto de vista pessoal e profissional. Bom dia, Geli. Bom dia, Nilson, bom dia a todos aqui da bancada muito importante aqui, né? Bom dia a todos os nossos ouvintes e agradecer o espaço, Nilson. Você falou da Pestalozzi, eu tenho que aproveitar o espaço. Nós estamos hoje realizando ali na Pestalozzi um outlet beneficente, tá? Com roupas jeans, tanto masculina quanto feminina, a preços bem acessíveis, marcas aí que tem um valor bem maior. E também as mulheres empreendedoras estão lá fazendo a exposição para poder ajudar ali na manutenção da Associação Pestalozzi. Qual que é o endereço, professor? Na Rua Frutuoso Maia de Oliveira, quadra 22, lote 2, no Jundiaí Industrial. Eu falo sempre que é atrás do Arroz Brejeiro, porque são parceiros nossos lá. Uma referência boa. Uma referência. Então, sucesso lá na Pestalozzi. Obrigada a todos. Deputado Rubens Ottoni, agradecer o senhor aqui pela presença, né? Sempre muito lúcida. Esse discurso de unidade, o que a gente espera, né? O que a gente aguarda é que esse discurso de unidade, eu acho que é um pontapé inicial para o Brasil que a gente quer ver daqui para frente, né? Menos ódio, mais diálogo. Um governo que vai ser cobrado, né? Não serão flores o tempo inteiro, vai chegar o momento de ser cobrado, né? E quando esse momento chegar, nós estaremos aqui para fazer essa cobrança, porque é assim que funciona a política, né? Claro, nós estamos, se é uma coisa que nós do PT, nós estamos acostumados, é ser cobrado. Nós somos cobrados até na oposição.
Até quando é oposição, o pessoal às vezes esquece de cobrar de quem está governando e cobra da gente. Então, nós estamos acostumados com isso e sabemos que a política é assim e nós temos que respeitar aqueles que pensam diferente. E eu tenho tranquilidade nisso, porque nós estamos na política há quanto tempo? Então, aqui não é um discurso, é uma prática que a gente sempre desenvolveu e não é por acaso, igual vocês falaram no início. Não é fácil alguém sair da onde eu saí. O Wesley estava falando lá do bairro de Lourdes, e poder chegar aonde eu cheguei, deputado federal, e ficar. Porque às vezes chega, mas sai logo também. Muitos chegaram e saíram. E nós estamos aí já desenvolvendo esse mandato. Por quê? Porque as pessoas nos respeitam e porque nós temos tido também essa atitude de respeito àqueles que pensam diferente. Evidentemente que nós temos as nossas posições, defendemos com ardor as nossas posições, mas respeitamos aqueles que pensam diferente e queremos a mediação. Grande abraço a vocês e parabéns a vocês por esse excelente trabalho de jornalismo que vocês desenvolvem, que é uma referência para Anápolis e toda a região. Grande abraço.